10 horas. Obrigada pelo pessoal que já chegou. Vai entrar mais gente aí no meio do caminho, mas a gente está aqui com o Rui Furtado hoje, da For Good, e outras empresas e startups aí que ele vai contar, para falar com a gente, para bater um papo sobre o mercado de recrutamento, mercado em geral, para a gente explorar aí o que está acontecendo, o que deve acontecer e quais são as dicas, né, de uma pessoa que está nessa linha aí também no recrutamento, e eu falo que é sempre a linha de frente que a gente está também, a gente está na mesma onda, virada para o mercado, buscando oportunidades legais que façam sentido aí para cada um. Então, Rui, vou deixar com você, tá? A palavra, vou estar aqui para você não ficar sozinho, tá? Você fica aí comigo, Luciana? Eu vou conversando com você. Boa, querida. Mas fica à vontade. Tá bom, então. Então, vamos lá, podemos começar. Bom, beleza. Obrigada. Bom, imagina, prazeraço. Nessa vida, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa doideira que a gente está vivendo, né? E a gente tem a oportunidade de compartilhar, de contribuir. Prazer, assim, eu faço isso daqui com prazer e com gratidão, né? Bom, pessoal, assessorados, meus queridos, aqui tem 32 pessoas, é um prazer estar com vocês. Deixa eu colocar todo mundo numa mesma página em relação a mim, até para vocês entenderem quem que sou eu, porque eu estou falando alguma coisa aqui, né? Eu estou já há 10 anos fazendo Executive Search, fui executivo, enfim, minha carreira, eu trabalho desde 16 anos, já fui vendedor de loja, fui vendedor de suco, fui empresário de banda, fui diretor de gravadora com 19 anos. Apesar de vir de uma família aí, graças a Deus, de classe média alta, nunca tive não tinha necessidade de trabalhar desde cedo, mas sou um cara bem fuçado, então já empreendi bem jovem, etc. Depois passei minha carreira aí por algumas escolas, fui da São Paulo Alpargatas, fui da Tetra Pak, e aí já na ótica de Executive Search, recrutamento, fui executivo de multinacional, me tornei um dos líderes dessa multinacional, que é a Michael Page, que acho que 90% aqui deve conhecer. E aí, faz 2 anos que eu parti para a minha empreitada, que, aliás, estou felicíssimo, né? Eu abri a For Good, que é uma consultoria de Executive Search, que faz média, alta gerência, diretoria, presidência. A gente tem uma atuação bastante extensa numa ótica setorial, ou seja, a gente atende economia real, indústrias e serviços. Tem uma questão em particular, a gente atende bem mercado financeiro, ou seja, eu faço posições em bancos, gestoras, fintechs, etc., e eu tenho uma atuação bastante, assim, uma coisa até bem pessoal minha, que eu mexo muito com a indústria de Private Equity e Venture Capital, então eu faço tantas posições para dentro dos fundos de investimento, mas eu também faço algumas posições para as portfolio companies, que a gente chama, né? São as empresas investidas dos fundos, e aí, geralmente, eu faço as posições de N1, N2, ou seja, de gerência, diretoria, etc., É um mercado super interessante, eu tenho atuado muito com investida de venture capital, então estou atuando muito com essas empresas tidas como nova economia, essas empresas tech companies da vida, que estão em rodada de série A de investimento, que já passaram por série A, estão em série B, etc. Enfim, se vocês me verem falando de nova economia, esse ambiente, né? Esse ambiente de empresas de tecnologia investidas, não necessariamente tecnologia, mas normalmente as investidas de venture capital, elas têm uma base tecnológica muito grande. Bom, então, estou aqui por isso, eu estou na linha de frente. Eu estou todo dia ou falando com vocês, candidatos, entendendo quais são as dores, o porquê vocês querem mudar, o porquê vocês estão à busca, e estou na outra ponta falando com os clientes, né, entendendo por que os clientes estão contratando, porque eles estão reduzindo o quadro, aumentando o quadro, de que forma que a economia está, e por aí vai. Né? Turma, seguinte, eu tenho 36 anos, tá? Provavelmente, acho que aqui no grupo, talvez eu seja um dos mais jovens. Eu estou aqui numa figura de exposição, eu só queria deixar todo mundo num pé de igualdade. Tudo que eu estou falando aqui não é uma verdade, pelo amor de Deus, entendeu? É tudo que eu penso,
Se alguém tiver qualquer crítica, se o que eu colocar não funcionar, guarda para você e depois que desligar o vídeo, joga fora. Fica à vontade, tá? Então, eu vou ser bem enfático em alguns pontos, mesmo porque é uma característica minha. Mas, assim, eu tô abrindo meu coração para vocês para, de alguma forma, essa exposição de 1 hora ser producente, né? Ser para todos aí. Bom, se alguém me perguntar, e aí, como vai ser o mercado pós-Covid? Não faço ideia, não sei o dia de amanhã. Tá? Eu posso contar para vocês o que está acontecendo. Eu vou começar com uma parte filosófica aqui, tá? E eu entendo que se eu estou falando com assessorados, ou a gente tem candidato, né, executivo aqui em disponibilidade, ou seja, que não está trabalhando, ou está buscando uma movimentação. Então, eu vou dirigir meu discurso tentando enxergar essa dor, né, ou essa necessidade. Né? Então, o discurso vai ser todo focado para isso daí. Com essa coisa do Covid, está todo mundo dentro de casa, está todo mundo tendo que viver com restrição, de alguma forma. Todo mundo está tendo que conviver com sua esposa, com seu esposo, se não tem nenhum companheiro, com seu cachorro, se não tem um animal de estimação, com a sua televisão e a sua tela do computador. Enfim, todo mundo passando por um processo, algum processo de solidão, algum processo de restrição, e aí, invariavelmente, numa situação global dessa que a gente passa, todos nós, vocês, eu, a Lúcia, todo mundo está fazendo algum trabalho de introspecção, olhar mais para dentro e se conhecer melhor. E todo mundo valorizando um pouco mais as relações, né? Ou seja, puxa, não estou vendo meu pai, não estou vendo minha mãe, sei lá, meu filho que faz faculdade em outro estado, está lá, eu não consigo ver ele, enfim. Então, todo mundo ávido, não ávido por se relacionar, mas assim, valorizando mais a relação, porque de alguma forma a gente está com restrição. E com todo esse processo de introspecção, aí uma tese minha, mas aí, claro, essa tese minha é formada em cima do que eu estou conversando com os meus sócios, conversando com meus candidatos, conversando com meus clientes, vendo filósofos, aliás, super indico, tá? Jorge Forbes, ouçam no YouTube e tal, Jorge Forbes, Pondé e o Karnal. São caras que eu ouvi nesses últimos dias para entender até todo esse processo que a gente está passando. E eu acho que as pessoas estão se aprofundando e estão buscando relações humanas mais genuínas. Né? Eu acho que as pessoas estão valorizando uma relação mais natural, valorizando a relação assim, numa ótica de naturalidade. Poxa vida, se a gente estiver aqui, numa situação dessa, na eventual retomada que vai ter, a gente começar a se relacionar de uma forma superficial com as pessoas, no âmbito pessoal ou profissional, eu acho que vai começar a cada vez menos fazer sentido, né? Com todas as dificuldades que a gente está passando. Fala, poxa vida, tudo bem, voltamos ao mundo, voltamos aí ao novo normal. Putz, eu vou conversar e eu vou sair para jantar com aquele cara que, na verdade, não era uma pessoa que eu tinha empatia tanto. Por que eu vou fazer isso? Claro, isso deve acontecer, mas eu acho que a gente vai se questionar mais. Desculpa ter entrado nessa semântica e nessa ótica aqui meio filosófica, mas eu estou dizendo isso tudo para vocês porque eu acho que o mercado de recrutamento, né? E quando eu falo mercado de recrutamento, eu estou trazendo 3 prismas. O mercado de recrutamento ele é composto por os recrutadores das empresas, as consultorias ligadas a esse tema de capital humano, que pode ser uma consultoria de executive search ou uma consultoria de outplacement, que é uma consultoria que te estrutura para uma ida de mercado, e vocês, candidatos. Eu acho o seguinte, com essa questão, com essa pauta de busca de profundidade, de maior veracidade nas relações, eu acho que nós, recrutadores, aí eu me coloco nesse lugar, eu sou um recrutador de consultoria, não sou de empresa. Se eu for entrevistar um candidato e tiver uma dinâmica de entrevista puramente objetiva, que eu já explico para vocês, acho que vai começar a não fazer muito mais sentido e eu não vou conseguir mais me aprofundar tanto
no que realmente a pessoa é. Porque quando a gente fala de entrevista objetiva, é o seguinte, onde você se formou, quais são as suas passagens, quais são as suas conquistas, quais foram as suas cadeiras, enfim, aquele script que é muito importante você saber expor e é muito importante você saber colocar, mas eu acho que o recrutador vai ter que cada vez mais usar uma metodologia de entrevista com subjetividades. O que é subjetividade? Subjetivo não é algo tangível, é tipo, quem é você? E aí, você faz esporte, você tem um companheiro, você tem uma companheira, o que esse companheiro faz? O que de fato te motiva? Hoje você está na empresa XPTO, você realmente está satisfeito? Por que você se conecta com o propósito dessa empresa? Por que você quer fazer uma movimentação, não só numa ótica de desafio profissional, mas esse movimento, ele tem a ver com a tua história? Enfim, estou aqui dando exemplos da minha cabeça de perguntas subjetivas, porque eu acho que os recrutadores vão ter que cada vez mais explorar isso, e aí sim, vocês, candidatos, vocês, assessorados, permitam-se participar de um processo de entrevista aonde o recrutador vai te colocar num ambiente subjetivo e ele vai fazer com que você saia do script. Permita-se sair do script. A gente estava fazendo uma vaga para uma investida, vou dar um exemplo, tá, de saída de script e como pode ser um negócio meio desastroso se você não se permitir. Porque, assim, o recrutador, ele tem que buscar a subjetividade da conversa, mas você também, candidato, tem que abrir esse... Tem, se você se sentir confortável, óbvio, mas eu acho que deveria se permitir. A gente está fazendo uma vaga de CFO para uma investida de um private equity aí, de uma empresa de varejo e tal. E aí o meu sócio, o Alexandre Fialho, ele estava com um finalista, um cara muito bom, baita currículos, passagens sólidas, um leão de entrevista objetivo, contava super bem as passagens, as conquistas e tal, e por que ele cresceu, por que ele foi para a empresa, qual que foram, né, o que ele tinha de competências, etc. Cara, quando o Fialho colocou ele numa situação fora do script, sabe o que aconteceu com o candidato? Ele estava tão preparado para fazer uma entrevista scriptiana, né, uma entrevista apenas objetiva, quando o Fialho tirou ele de uma situação de formalidade, ele se desconcertou. Ele começou até, assim, não tem problema nenhum falar palavrão, aliás, eu sou um baita de um boca suja. Como ele ficou tão desconcertado, ele não conseguia trazer referências numa ótica pessoal. Ele começou a falar palavrão, ele começou a repetir tudo que ele tinha falado, que não tinha nada a ver com a pergunta ou a situação que o meu sócio colocou. Ele foi eliminado. O meu sócio falou, o cara, sim, ele não consegue estar num ambiente desconstruído. E o Fialho, meu sócio, ele não fez isso para, tipo, pegar o cara no pulo, vamos ver como ele lida. Não, ele quis explorar a pessoa numa ótica pessoal, né? Ele quis transcender do profissional para o pessoal, e eu sinceramente acho que que a busca dessa transcendência do profissional para o pessoal, ela já era importante e acho que cada vez mais vai ser importante, né? O recrutador buscar e o entrevistado se permitir. E outra, se você tiver ainda com um recrutador de empresa ou uma consultoria de executive search mais tradicional, busque você esse rapport. Proponha. Se a outra parte não se sentir confortável, tudo bem, mas acho que você propondo esse tipo de situação, você tende até a tentar deixar o ambiente numa zona de maior conforto, de maior naturalidade. E, agora vamos aqui, a gente está falando com o público, todo mundo aqui é de nível de gerência, sei lá, se tiver alguém que já é nível de coordenação, etc., mas eu sei qual que é o público que eu sou, né, trabalha, a gente está falando de, gente sênior. Se vocês tiverem uma consultoria de executive search, entendeu? Sei lá, essas Big Four aí, tipo Spencer, Heidrick, não estou falando de Michael Page, Robert Half, nada, não tô tirando mérito, nem dando demérito para ninguém. Mas, se vocês estiverem com um consultor de executive search, que te coloca numa zona de desconforto propositalmente, sincero, só se você estiver precisando muito, do contrário, agradece, dá gratidão para a pessoa e sai da sala. Não aceitem se colocar numa situação de saia curta mais em processo de seleção.
ainda mais quando tem consultoria envolvida. Se a pessoa te colocar numa zona de desconforto, se a pessoa quiser te testar por uma situação desconfortável, não se submeta a isso. Por mais que você esteja assim, devendo no mercado, desempregado há 2 anos, vai te fazer um mal de você ter que fazer uma tocada de persona, uma tocada de personagem para poder dar a melhor resposta para um entrevistador que ainda acredita nesse tipo de metodologia, saia da sala. Aí vou falar para vocês, é um manifesto meu. Não aceitem mais esse tipo de situação. Tá? Não aceitem mais. Isso daí não faz mais sentido algum. Esse tipo de técnica não faz sentido algum mais, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, ainda mais numa retomada, entendeu? Se o recrutador da empresa ou o cara de Executive Search te colocar num palco onde existe domínio e controle, e ele é o Deus dará, porque ele tem uma vaga, e ele se coloca nessa situação, não participe desta peça teatral. Vai te fazer um mal danado. A não ser que você seja um super de um personagem. Mas sabe qual vai ser o problema? Na fase seguinte, você vai ter que continuar encarando o personagem. Então, permita-se e não aceite. E eu fiz uma palestra para a Start semana passada, que tinha, não sei se vocês conhecem, aliás, Lúcia, super indico para os assessorados, a Startse, chamado Restartse, está fazendo um programa de conteúdo online fenomenal, disponibilizando gratuitamente para as pessoas. Eu tive o prazer de ser chamado para fazer parte da 2ª temporada, que os temas são a retomada e carreiras, tá? Então, quem não... Sim, bastante, é muito bom. O pessoal está vendo bom. também. Ótimo, eu dei uma aula semana passada. Bom, galera, essa foi a minha viagem filosófica. Para os meus colegas, eu estou indicando fortemente para eles buscarem cada vez mais as pessoas e não os personagens. A gente às vezes busca, faz parte também, entender qual que é a tua persona. Tem pessoas que preferem ter uma mescla de pessoa e persona no âmbito profissional. Não é crítica alguma. Agora, a composição da característica de um profissional, ela vem de uma semântica, de uma ótica objetiva e subjetiva. Permitam-se participar desse tipo de situação, estejam preparados para estar nesse tipo de situação e, se vocês tiverem, enfim, algum conforto, e a entrevista e o processo de seleção tiver muito objetivo, busque você um rapport.